Capítulo 5. Da razão para a instituição das observâncias cerimoniais. A crença nas narrativas bíblicas, de que modo e a quem é ela necessária. Mostramos no capítulo precedente que a lei divina, que dá aos homens a verdadeira felicidade e lhes ensina a vida verdadeira, é comum a todos. Melhor ainda, nós a deduzimos da natureza humana, de modo que se deve considerá-la inata à alma humana, e como que nela escrita. Ao contrário, as cerimônias do culto, ao menos aquelas que se encontram no Antigo Testamento, foram instituídas apenas pelos hebreus e adaptadas ao seu estado, de tal sorte que, em sua maioria, não puderam ser celebradas senão pela comunidade inteira, e não por indivíduos isolados. Portanto, é certo que elas não se relacionam com a lei divina e não contribuem em nada para a felicidade e a virtude, mas dizem respeito apenas à eleição dos hebreus, quer dizer, conforme mostramos no capítulo 3, apenas a felicidade temporal e a tranquilidade do estado, pois que não podiam ter outra utilidade, senão durante a existência do estado. Se, portanto, no Antigo Testamento, essas cerimônias se relacionam com a lei de Deus, é porque foram instituídas em virtude de uma revelação ou retiradas de princípios revelados. No entanto, como um raciocínio, por sólido que seja, não possui muita força aos olhos dos teólogos ordinários. Convém confirmar, pela autoridade da Escritura, o que acabamos de mostrar. Em seguida, faremos ver que para tornar as coisas mais claras, porque razão e como as cerimônias serviam à manutenção e à conservação do Estado judeu. Não há nenhum ensinamento mais claro em Isaías do que aquele que identifica a lei divina, no sentido mais absoluto da palavra, a esta lei universal que consiste em uma verdadeira regra de vida, e não em cerimônias. No capítulo 1, versículo 10, o profeta conclama efetivamente sua nação a ouvir a lei divina, e começa por excluir os sacrifícios de todos os gêneros e todas as festas, após o que ensina a própria lei, versículos 15 e 17, e a resume em poucos preceitos: purificação da alma, prática ou uso constante das virtudes, quer dizer, boas ações e auxílio trazido aos pobres. Não menos notável esse testemunho que encontramos no Salmo 40, versículos 7 e 9. O salmista assim se dirige a Deus: Tu não quiseste sacrifício nem oferenda. Tu me perfuraste as orelhas. Tu não pediste holocausto nem oblação para o pecado. Eu quis cumprir tua vontade, meu Deus, pois tua lei está em minhas entranhas. Ele não tinha em vista senão esta lei de Deus, escrita em suas entranhas ou em sua alma, e exclui as cerimônias. Elas são boas, com efeito, apenas em virtude de uma instituição, não por sua própria natureza, e assim não se encontram escritas nas almas. Outras passagens se encontrariam na Escritura para atestá-lo, mas bastam essas duas citações. De resto, que as cerimônias não ajudem em nada a felicidade, tendo relação apenas com o bem temporal do Estado, a própria Escritura o estabelece, pois na observação das cerimônias promete tão somente vantagens materiais e prazeres corporais, reservando-se a beatitude para a lei divina universal. Nos 5 livros comumente atribuídos a Moisés, nada além da felicidade temporal é prometido.
como o dissemos acima. Quero dizer, honras ou ainda renome, vitórias, riquezas, prazeres e saúde do corpo. E embora, além das cerimônias prescritas, os 5 livros contenham muitos preceitos morais, estes últimos não se encontram como ensinamentos morais comuns à universalidade dos homens, e sim como mandamentos adaptados, sobretudo à compreensão e compleição da nação hebraica, relacionando-se apenas com a utilidade do seu estado. Por exemplo, Moisés não ensina aos judeus a maneira de um doutor ou profeta, a não matar e não roubar. Ele ordena a maneira de um legislador e de um príncipe. Ele não prova pelo raciocínio a verdade desses ensinamentos. Ele junta aos mandamentos a ameaça de um castigo que pode e deve variar, como a experiência já o demonstrou, conforme a compleição própria de cada nação. É assim que, ordenando não cometer adultério, ele tem em vista somente o bem público e o interesse do Estado. Se quisesse ter dado um ensinamento moral que dissesse respeito à tranquilidade da alma e à verdadeira felicidade dos indivíduos, não teria ordenado apenas a ação externa, mas também o consentimento da alma, como o fez Cristo, oferecendo somente ensinamentos universais. Ver Mateus 5:28. Por essa razão, o Cristo promete uma recompensa espiritual e não corporal, como Moisés. O Cristo, eu o disse, foi enviado não para conservar o Estado e instituir leis, mas para ensinar apenas a lei universal. Por aí, conhecemos facilmente que o Cristo não abrogou em absoluto a lei de Moisés, pois não quis introduzir na sociedade quaisquer novas leis, não tendo outra intenção que a de dar ensinamentos morais e distingui-los das leis de Estado. E isso por causa da ignorância dos fariseus, que pensava que para viver na felicidade bastaria observar as regras jurídicas do Estado, quer dizer, as leis de Moisés. Ao passo que esta lei, como o dissemos, se relaciona apenas com o bem do Estado e serviu não para esclarecer os hebreus, mas para coagi-los. Mas voltemos ao nosso propósito e citemos outras passagens da Escritura, que para a observação das cerimônias nada prometem, senão as vantagens materiais, reservando a felicidade para a lei divina, universal. Nenhum profeta ensinou mais claramente do que Isaías, no capítulo 58, após ter condenado a hipocrisia e recomendar a liberdade e a caridade para consigo e com o próximo, faz essas promessas. Então tua luz brilhará como a aurora, e tua saúde florescerá ao mesmo tempo, e tua justiça irá adiante de ti, e a glória de Deus te reunirá ao rebanho. Em seguida, assim recomenda a celebração do Sabá e faz essa promessa aos que o observam com diligência. Então tu apreciarás o prazer com Deus, e eu te farei cavalgar sobre os cimos da terra, e te farei comer a herança de Jacó, teu pai, como o disse a boca de Jeová. Vemos assim que o profeta promete para a liberdade e a caridade uma mente sã em um corpo são, e também a glória de Deus após a morte. E quanto à observação das cerimônias, não promete outra coisa senão a segurança do Estado, a prosperidade e a felicidade temporal. Nos Salmos 15 e 24, não se fazem menções às cerimônias, mas apenas a ensinamentos morais.
o que se mantém adstrito apenas à felicidade, sendo ela o objeto a que se propõe o autor, embora fale por parábola. É certo que nesse texto é preciso entender por montanha e tendas de Deus, e por estada nos céus, a felicidade e a tranquilidade da alma, não a montanha de Jerusalém, nem o tabernáculo de Moisés, pois tais lugares não eram habitados por ninguém, e apenas os da tribo de Levi possuíam a administração. Além do mais, todas as sentenças de Salomão, citadas no capítulo anterior, prometem a verdadeira felicidade. Somente aqueles que cultivam o entendimento e a sabedoria, considerando que apenas eles conhecem verdadeiramente o temor de Deus e honram sua ciência. Aliás, após a destruição do seu estado, os hebreus não são obrigados a observar as cerimônias. E é o que mostra Jeremias, que viu e predisse a devastação suspensa sobre a cidade, dizendo: Deus ama apenas aqueles que sabem, e conhece que Ele faz reinar no mundo a misericórdia, o julgamento e a justiça. No futuro, pois, somente esses deverão ser julgados, dignos de louvor. Ver 9:23. Como a dizer que, depois da devastação da cidade, Deus não tem, quanto aos judeus, nenhuma exigência em particular. Ele lhes pede unicamente observar a lei natural que sujeita a todos os mortais. O Novo Testamento confirma inteiramente essa verdade. Lá, já o dissemos, encontra-se apenas ensinamentos morais. E o reino dos céus é prometido aos que os observam. Quanto às cerimônias, elas foram abandonadas pelos apóstolos após terem começado a pregar o evangelho às nações submetidas a leis de outro estado. Quanto ao fato de os fariseus terem conservado em grande parte as cerimônias israelitas após a perda do estado, é preciso ver aí antes a marca de hostilidade contra os cristãos do que uma intenção de agradar a Deus. Com efeito, tendo os cativos sido conduzidos à Babilônia após a primeira devastação da cidade, e como ainda não estavam divididos em seitas, que eu saiba, logo negligenciaram as cerimônias e até mesmo renunciaram à lei de Moisés. Esqueceram, como inteiramente supérfluo, o direito de sua pátria e começaram a se misturar às outras nações, como está abundantemente estabelecido por Esdras e Neemias. Portanto, é fora de dúvida que os judeus, após a dissolução do Estado, não estiveram mais ligados pela lei de Moisés, como não o estavam antes da fundação de sua sociedade e de seu Estado. Durante o tempo em que viveram entre as outras nações, antes da saída do Egito, não tiveram leis particulares e só estavam presos à observação do direito natural e também, sem dúvida, às regras vigentes no estado em que viviam, na medida em que não contradiziam a lei divina natural. Quanto aos sacrifícios oferecidos a Deus pelos patriarcas, eles se explicam pelo desejo de instigar mais sua alma à devoção, acostumada desde a infância a tais sacrifícios, pois os homens, a partir de Enos, tinham o hábito de oferecer sacrifícios para instigar-se mais possível à devoção. Os patriarcas sacrificaram a Deus não pelo ordenamento de uma regra divina, nem por um conhecimento que teriam extraído dos fundamentos universais da lei divina, mas apenas por conformidade a um hábito do tempo,
e se tais sacrifícios lhes houvessem sido ordenados, esse mandamento não seria outro que o da lei do estado onde viviam e ao qual estavam igualmente vinculados, como já fizemos notar aqui mesmo. E também no capítulo 3, falando de Melquisedeque. Penso ter, assim, confirmado minha maneira de ver por meio da escritora. Resta mostrar como e por que razão as cerimônias serviam para a conservação ou manutenção do estado dos hebreus, o que farei tão brevemente quanto possa, por intermédio dos princípios universais. Não é somente porque protege contra os inimigos que a sociedade é muito útil, e mesmo necessária, no mais elevado grau. É também porque permite reunir um grande número de comodidades, pois, se os homens não quisessem mutuamente se ajudar, a habilidade técnica e o tempo lhes seriam escassos para entreter a vida e conservá-la, tanto quanto possível. Ninguém teria tempo nem forças necessárias se lhe fosse preciso trabalhar, semear, cegar, moer, tecer, costurar e fazer tantos outros trabalhos úteis à manutenção da vida, para nada dizer sobre as artes e as ciências, que são também sumamente necessárias ao aperfeiçoamento da natureza humana e à sua felicidade. Com efeito, vemos aqueles que vivem na barbárie, sem civilização, levar uma vida miserável e quase animalesca. E mesmo o pouco que têm, por miserável e grosseiro que seja, não o conseguem sem se prestar assistência mútua, qualquer que ela seja. Se os homens estivessem dispostos, pela natureza, a desejar apenas o que lhes ensina a verdadeira razão, certamente a sociedade não teria necessidade de quaisquer leis. Seria suficiente esclarecer os homens por ensinamentos morais, para que fizessem por si mesmos, e de alma livre, o que é verdadeiramente útil. Mas é inteiramente outra a disposição da natureza humana. Todos observam muito bem seus próprios interesses, mas não seguindo o ensinamento da verdadeira razão. Com mais frequência, são arrastados apenas por seus apetites de prazer e pelas paixões da alma que desejam qualquer objeto, julgando-o útil, mas que não consideram o futuro e só atentam para si mesmas. Disso decorre que nenhuma sociedade pode subsistir sem um poder de ordenamento, de uma força e, consequentemente, sem leis que moderem e constranjam o apetite do prazer e as paixões desenfreadas. Todavia, a natureza humana não suporta ser absolutamente constrangida. E como diz Sêneca, o trágico: Ninguém exerceu por longo tempo um poder de violência. Mas, Um poder moderado dura. com efeito, enquanto os homens agem somente por medo, fazem o que é muito contrário à sua vontade, tendo o cuidado de salvar o pescoço e não se expor ao padecimento de um suplício. Mais ainda, é-lhes impossível não se comprazer com o mal e o dano do Senhor, aquele que sobre eles tem poder, ou não lhe desejar o mal e fazê-lo quanto podem. Não há nada, além disso, que lhes faça sofrer mais do que estar submetidos a seus semelhantes e por eles redigidos. Enfim, nada mais difícil do que arrebatar a liberdade aos homens, após ela lhes ter sido concedida. Disso se segue que toda a sociedade deve, se lhe for possível, instituir um poder pertencente à coletividade, de maneira que todos sejam obrigados a obedecer a si mesmos
e não a seus semelhantes. Seu poder pertence a alguns somente ou a um só. Este último deve possuir algo de superior à natureza humana, ou ao menos se esforçar ao máximo para que a plebe acredite nisso. Em segundo lugar, as leis deverão ser estabelecidas em todo o Estado, de modo que os homens sejam contidos menos pelo temor do que pela esperança de algum bem particularmente desejado, de sorte que cada um faça o seu ofício com ardor. Enfim, porque a obediência consiste em se executar ordens apenas pela submissão à autoridade do chefe da comanda. Vê-se que ela não tem qualquer lugar em uma sociedade em que o poder pertença a todos e em que as leis sejam estabelecidas pelo consentimento comum. E numa sociedade desse gênero, aumentando ou diminuindo o número de leis, o povo não deixa de ser igualmente livre, pois não age por submissão à autoridade de outrem, mas por seu próprio consentimento. É completamente diferente quando um só detém um poder absoluto. Então todos executam as ordens do poder por submissão à autoridade de um só. E assim, a menos que os homens tenham sido adestrados desde o princípio a estar presos à palavra do chefe que comanda, ser-lhe-á difícil, em caso de necessidade, instituir novas leis e retirar do povo a liberdade, uma vez concedida. Após tais considerações gerais, regressemos à organização política dos hebreus. Em sua saída do Egito, não estavam vinculados ao direito de qualquer nação e lhes era, então, possível estabelecer novas leis, conforme lhes agradasse. Isto é, constituir um novo direito, fundar seu estado no lugar de sua escolha e ocupar as terras que quisessem. Mas não estavam em nada preparados para estabelecer com sabedoria as regras do direito e exercer o poder coletivamente, pois eram todos de uma complexão grosseira e estavam deprimidos pela servidão sofrida. O poder teve, portanto, de permanecer nas mãos de um só, capaz de comandar os outros, de obrigá-los pela força, de prescrever, enfim, as leis e interpretá-las na sequência. Moisés pôde facilmente continuar a deter o poder, pois sobrepujava os demais pela virtude divina. Disso persuadiu o povo e lhe mostrou, por numerosos testemunhos, ver Êxodo 14, último versículo, e 19:9. Estabeleceu, portanto, e impôs regras de direito pela virtude divina que o distinguia. Mas tomou o maior cuidado para fazer com que o povo cumprisse seu ofício menos por temor do que por sua boa vontade. Duas razões o impeliam. Em primeiro lugar, a insubmissão natural do povo, que não tolerava ser dominado apenas pela força, e a ameaça de uma guerra que exigia, para ser vitoriosa, que os soldados fossem conduzidos antes pela persuasão do que por ameaças e castigos. De modo que, efetivamente, cada um se esforçaria por se distinguir por sua coragem e grandeza de alma e não apenas escapar ao suplício. Por tal razão, Moisés, por ordem e virtude divinas, introduziu a religião no Estado, de maneira que o povo fizesse suas obrigações mais por devoção do que por medo. Em segundo lugar, ligou os hebreus por favores, fazendo assim numerosas promessas para o futuro, em nome de Deus, sem estabelecer leis de severidade excessiva. Tudo isso nos será facilmente concedido se nos aplicarmos ao estudo dessa história, e, sobretudo, se observarmos as circunstâncias requeridas para a condenação de um culpado. Enfim, para que o povo se
prendesse a palavra do chefe em comando. Não se permitiu que tais homens, acostumados à servidão, fizesse algo segundo sua vontade, pois o povo nada podia fazer sem se lembrar da lei e executar os mandamentos unicamente dependentes da decisão do chefe. Não era permitido fazer o que quer que fosse a seu modo, havendo de se conformar a um certo rito determinado para trabalhar, semear e fazer a colheita. Da mesma maneira, não podia se alimentar, vestir-se, cuidar da barba, alegrar-se, nem fazer alguma coisa, senão em conformidade com rituais obrigatórios e ordenamentos prescritos pelas leis. E tudo isso não era ainda suficiente. Era preciso também que nos pilares de entrada, nas mãos e entre os olhos houvesse sempre algum signo, lembrando a obediência. Tal foi, portanto, a finalidade das cerimônias do culto: fazer com que o povo não agisse em conformidade com seu próprio decreto, mas sempre sob o mandamento de outrem, e reconhecesse em todas as suas ações e meditações que não se pertencia, mas estava submetido a uma regra estabelecida por outrem. Disso resulta mais claro do que o dia que as cerimônias do culto em nada contribuem para a felicidade, e que aquelas que o Antigo Testamento prescreve, e mesmo toda a lei de Moisés, se referem unicamente ao estado hebreu, e por conseguinte às comodidades do corpo. Quanto às cerimônias do culto cristão, tais como a do batismo, a comunhão do Senhor, as festas, as orações externas e todas as que podem existir ademais, que são e sempre foram comuns a todos os cristãos, atribuídas pelo Cristo ou pelos apóstolos, o que, a meus olhos, ainda não está bem estabelecido. Elas o foram a título de sinais exteriores da Igreja Universal, e não como coisas que contribuem para a beatitude ou tenham, em si, algum caráter sagrado. Eis porque, embora tais cerimônias não tenham sido instituídas no interesse do Estado político, o foram, entretanto, tendo em vista a sociedade inteira. E, por consequência, aquele que vive só não está de modo algum a elas vinculado. Assim como aquele que vive em um estado onde a religião cristã seja proibida e deva abster-se de tais cerimônias. Ainda assim, poderá viver na felicidade. Um exemplo dessa situação encontra-se no Japão, onde a religião cristã é interdita. Os holandeses que ali habitam são obrigados, por ordem da Companhia das Índias Orientais, a abster-se de todo culto exterior. Não penso, no momento, poder confirmar isso por autoridade outra e, embora não seja difícil deduzi-lo dos princípios do Novo Testamento, e talvez mostrá-lo por testemunhos claros, acho melhor deixar essa questão, pois tenho pressa em tratar de uma outra. Continuo, pois, e passo ao segundo ponto, que decidi tratar neste capítulo, a saber, para que homens a fé nos relatos históricos contidos nos livros sagrados é necessária, e por que razão? Para fazer esta investigação com a ajuda da luz natural, parece-me que se deva proceder como segue. Para que os homens aceitem uma crença ou dela se desviem, caso se trate de uma coisa que não é conhecida por si mesma, dever-se-á necessariamente partir de certos pontos concordes e apoiar-se neles para se convencer com a experiência ou com a razão, quer dizer, sobre os fatos que pelos sentidos os homens constatam na natureza, ou com axiomas do intelecto conhecidos por si mesmos. Mas, a menos que a experiência seja de tal maneira que possa dar lugar a um conhecimento claro e distinto, convencendo inteiramente o homem, ela não afetará o entendimento e não dissipará as nuvens que o obscurecem, como o faz a dedução na ordem,
é que se deve estabelecer a verdade, apoiada apenas nos axiomas do intelecto, quer dizer, fundada sobre a virtude única do entendimento, sobretudo se se trata de uma coisa espiritual, que não cai de nenhuma forma sob os sentidos. Todavia, frequentemente se faz necessário para estabelecer uma verdade apenas pelas noções do entendimento, um longo encadeamento de percepções, e além disso, uma prudência extrema, um espírito clarividente e um grande controle de si, qualidades que raramente se encontram nos homens. Ao mesmo tempo, eles preferem se deixar instruir pela experiência do que desenvolver suas percepções de um pequeno número de axiomas e encadeá-los uns aos outros. Se, portanto, se quiser ensinar toda uma doutrina a uma nação, para não dizer a todo o gênero humano, e fazê-la ser entendida em todas as suas partes, é-se obrigado a estabelecê-la fazendo apelo à experiência e adaptar muito exatamente suas razões e as definições das coisas a serem ensinadas, à compreensão da multidão que constitui a maior parte do gênero humano, renunciando a encadear suas razões e a dar definições, como seria necessário para melhor ordená-las numa sequência. De outra maneira, escreve-se apenas para os doutos, o que significa dizer que não se poderá ser entendido senão por um número relativamente pequeno de homens. Dado ainda que no princípio toda a Escritura foi revelada para uso de uma nação inteira, e em seguida de todo o gênero humano, seu conteúdo deveu necessariamente ser adaptado ao entendimento da multidão e provado apenas pela experiência. Expliquemos esse ponto mais claramente. Os ensinamentos da Escritura, os que são de ordem especulativa, são essencialmente que há um Deus, isto é, um ser que fez, dirige e conserva todas as coisas com soberana sapiência, que se ocupa dos homens, e me refiro àqueles que vivem piedosa e honestamente. Quanto aos demais, ele os pune com numerosos suplícios e os separa dos bons. Tais ensinamentos, a Escritura os estabelece apenas por meio da experiência, quero dizer, pelas histórias que conta. Ela não dá as definições dessas coisas, mas adapta todos os seus pensamentos e todas as suas razões à compreensão do vulgo. E embora a experiência não possa dar das coisas um conhecimento claro, nem ensinar o que Deus é e de que maneira ele conserva e dirige todas as coisas e se ocupa com os homens, ela pode, no entanto, instruir e esclarecer os homens em uma medida suficiente para imprimir em suas almas a obediência e a devoção. Penso ter estabelecido por esse meio, para que homens, é necessária a fé nas histórias contidas nos livros sagrados. E por quais razões? Pois decorre com bastante evidência do que acabo de mostrar, que o conhecimento dessas histórias e a fé em suas verdades são sumamente necessárias para o vulgo, cujo espírito é incapaz de perceber as coisas clara e distintamente. Em segundo lugar, que aquele que nega, porque não acredita haver um Deus e uma providência, é um ímpio. Ao contrário, aquele que as ignora e, no entanto, acredita pela luz natural haver um Deus e aquilo que dele segue, e que simultaneamente observa a verdadeira regra da vida, este possui inteiramente a felicidade e a possui ainda mais realmente do que a plebe, pois retém não apenas opiniões verdadeiras, mas um conhecimento claro e distinto. Resulta, enfim, do que mostrei acima, que aquele que ignora essas histórias da Escritura e nada sabe da luz natural é senão um ímpio, quer dizer, um insubmisso, ao menos um ser posto
fora da humanidade, quase um bruto, despossuído de qualquer dom de Deus. Notemos, porém, e falando aqui da extrema necessidade para o vulgo de conhecer os relatos da Escritura, não pretendemos dizer que o conhecimento completo de todos os relatos seja necessário, mas apenas daqueles que mais têm importância e que por si sós, sem o auxílio de outros, exponham com evidência a doutrina indicada acima, possuindo mais força para mover as almas humanas. Com efeito, se todos os relatos da Escritura fossem necessários para provar essa doutrina, e que só se pudesse concluir em seu favor pela consideração de todas as histórias, certamente a demonstração da doutrina e sua adoção final excederiam a compreensão e as forças não apenas da multidão, mas da humanidade em geral. Com efeito, quem poderia ter em vista, ao mesmo tempo, um tão grande número de relatos, tantas circunstâncias e partes da doutrina, que teriam de ser extraídas de histórias tão numerosas e diversas? Ao menos, quanto a mim, não posso me persuadir de que os homens que nos deixaram a Escritura, tal como a temos, tenham possuído as qualidades de espírito que lhes permitissem ser capazes de tal demonstração, e ainda menos que a doutrina da Escritura não possa ser compreendida senão após se ter tido conhecimento das contestações desencadeadas na casa de Isaque, dos conselhos dados por Arquitofel a Absalão, da guerra civil de Judá e de Israel, e de outras crônicas, ou ainda que os primeiros judeus contemporâneos de Moisés não tenham extraído das histórias conhecidas por eles, tão facilmente quanto os contemporâneos de Esdras, uma demonstração da doutrina da Escritura. Mas retornaremos mais longamente a esse assunto na sequência. O vulgo, portanto, está obrigado a conhecer apenas as histórias que mais podem comover as almas e dispô-las à obediência e à devoção. No entanto, a plebe está pouco capacitada, por si mesma, a fazer um juízo sobre tais matérias, comprazendo-se mais com os relatos e a conclusão singular e inesperada dos acontecimentos do que com a doutrina ensinada pelas histórias. Por tal motivo, ela tem, além das histórias, necessidade de pastores e ministros da igreja que lhe deem o ensinamento, preenchendo a debilidade de sua complexão espiritual. Não nos afastemos, porém, de nosso propósito, e nos mantenhamos presos à conclusão que tínhamos como propósito estabelecer, ou seja, que a fé nos relatos, quaisquer que possam ser, no final, nada tem a ver com a lei divina. Por si só, não dá aos homens a felicidade. Não tem utilidade, a não ser enquanto serve para estabelecer uma doutrina. E por fim, quanto a esse último aspecto, certas histórias são superiores a outras. Os relatos contidos na Escritura têm mais valor do que a história profana, e alguns mais do que outros, na medida em que deles podemos nos servir para propagar opiniões salutares. Se, portanto, lermos os relatos da Escritura Sagrada e tivermos fé, sem considerarmos a doutrina que ela se propôs a ensinar, e sem corrigirmos nossas vidas, seria exatamente o mesmo que se lêssemos o Corão, poemas dramáticos, ou ao menos crônicas ordinárias, com o mesmo espírito que o vulgo tem por costume fazer suas leituras. Diferentemente, como já o dissemos, podemos ignorar completamente os relatos, mas se tivermos opiniões salutares e observarmos a verdadeira regra de vida, possuiremos a beatitude absoluta e teremos em nós verdadeiramente o Espírito do Cristo. Os judeus têm uma maneira inteiramente diferente de ver. Eles admitem
que as opiniões verdadeiras e a observação da verdadeira regra de vida de nada servem para a felicidade, por mais que sejam adotadas simplesmente pela luz natural, e não como ensinamentos revelados a Moisés de maneira profética. Maimônides tem a audácia de afirmar nesta passagem, capítulo 8 dos Reis, lei 11. Quem quer que aceite os 7 mandamentos e os execute diligentemente, está entre o número dos homens piedosos das nações, e a vida futura é sua herança, pois acertou e cumpriu esses mandamentos, porque Deus os prescreveu dentro da lei e nos revelou por Moisés, que havia dado tais mandamentos antes aos filhos de Noé. Mas se ele os cumprir sob a conduta da razão, não tem o direito de cidade entre nós e não está entre os homens piedosos e instruídos das nações. Tais são as palavras de Maimônides. E José, filho de Shem Tov, acrescenta em seu livro Kevod Elohim, ou Glória de Deus, que eles de nada serviram para a salvação de Aristóteles, e ele acreditava ter escrito a ética suprema e a estima acima de tudo, não tendo desconhecido qualquer dos preceitos pertencentes à verdadeira moral, prescrita e exposta por ele mesmo em sua ética, e de tê-los aplicado diligentemente, pois não tinha recebido essa doutrina como uma revelação pela voz profética, tendo-a formulado sob o comando da razão. São apenas ilusões mentirosas, que não possuem fundamento nem na razão, nem na autoridade da Escritura. Como creio que convirá a quem quer que leia atentamente este capítulo. Para refutar essa opinião, basta considerá-lo. Também não tenho a intenção de refutar os que admitem que a luz natural não pode ensinar nada de bom sobre o que diz respeito à salvação. Essa tese, mesmo os que a adotam, não podem sustentá-la por qualquer razão, pois não reconhecem em si mesmos qualquer reta razão, e se vangloriam de possuir algum dom superior à razão, é pura ficção, e qualquer coisa de inferior a ela, como o demonstra a sua maneira ordinária de viver, mas não há necessidade de falar deles mais abertamente. Ajunto apenas que não se pode conhecer ninguém, a não ser por suas obras. Quem, portanto, traz em abundância frutos tais como a caridade, a alegria, a paz, a igualdade de alma, a bondade, a boa-fé, a doçura, a inocência, o controle de si e todas aquelas coisas às quais a lei não se opõe. Como diz Paulo na Epístola aos Gálatas 5:22, que ele se tenha feito apenas pela razão ou somente pela Escritura, está bem instruído por Deus e detém a felicidade. Terminei, pois, o exame dos pontos que me propus a tratar relativamente à lei divina.